A teoria das duas espadas da Igreja Católica ensina que o Papa possuía o poder espiritual e poder temporal. Os fascistas, pelo seu ultranacionalismo e estatolatria, negavam a teoria das duas espadas da Igreja, negando o poder temporal ao papado. No programa do Partido Nacional Fascista estava escrito, abre aspas, o Estado é soberano e essa soberania não pode e nem deve ser abalada ou diminuída pela Igreja. Fecha aspas. Benito Mussolini, após assinar o Tratado de Latrão, escreveu para Vítor Emanuel III que tinha deixado à Santa Sé todo o território necessário para enterrar definitivamente o plurissecular domínio temporal dos papas. Após 2 meses que Mussolini assinou o Tratado de Latrão, ele proferiu um discurso na Câmara dos Deputados do Reino da Itália, em 13 de maio de 1929, onde ele negou a doutrina das duas espadas da Igreja, declarando, abre aspas, mas no Estado italiano, a Igreja não é soberana, nem mesmo é livre. Fecha aspas. Também em 1929, Mario Miciroli, que na época era editor do jornal Il Popolo de Roma, publicou o livro Date a Cesare, onde se ilustra a política religiosa de Mussolini com a ajuda de documentos importantes, como os seus discursos na Câmara dos Deputados e no Senado, e que inclui as reações do Papa Pio XI a esses discursos de Mussolini. Nesse livro, Miciroli defendia a superioridade do Estado sobre a Igreja em matéria de religião e educação, e interpretava criticamente a visão teocrática de Pio XI. Por isso, a Santa Sé adquiriu uma cópia desse livro. E a Santa Sé também adquiriu uma cópia do panfleto Stato Fascista, que ex Scuola de Ignotus, que era pseudônimo de Temístocles Cesse. Então, o Date a César foi submetido à Sacra Congregação do Santo Ofício na manhã de 24 de dezembro, pelo cardeal secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Gasparri, e foi avaliado por um membro do secretariado papal e pelo Papa em pessoa. As discussões nos mais altos escalões da Igreja aconteceram em 13 de janeiro de 1930, na Feira Segunda, durante a Congregatio Particularis, uma reunião designada para estudar casos políticos ou doutrinários únicos com um enorme impacto potencial sobre o catolicismo. No diário dessa congregação é feita menção a um anexo fólio A, que era uma versão final do relatório digitado apresentado pelo cardeal secretário de Estado da Santa Sé, Gasparri, juntamente com o livro incriminado e uma nota oficial ao Santo Ofício. No mesmo jornal da congregação encontramos a seguinte anotação manuscrita sobre a congregação na Filia Quinta, abre aspas, a opinião do Santo Padre sobre os livros por Miciroli Cesse é expresso na folha A. Fecha aspas. A folha é uma ata datilografada do relatório enviado ao Santo Ofício pelo cardeal secretário de Estado da Santa Sé que contém algumas notas manuscritas. Ao todo, são 13 folhas de papel fino, datilografadas em tinta preta, que o Santo Ofício recebeu e registrou já em 28 de dezembro de 1929. Essas correções, que foram incorporadas ao relatório copiado pelo Santo Ofício, são extremamente importantes, pois podem ser identificados com certeza como tendo sido escritas pelo Pio XI. A análise grafológica dos manuscritos deixa poucas dúvidas se compararmos, por exemplo, o ductus e a morfologia da caligrafia do Papa em geral, examinada em cópia preservada na ACDF 1922, com as notas manuscritas no voto contra Date a Cesare. Em particular, a grafia da palavra impium revela traços positivos se comparados com a assinatura de Pio XI. Também a linha e canal das letras U e S são idênticos. Como a primeira monografia do Tratado de Latrão e com opiniões completamente tendenciosas para Mussolini, o Date a Cesare não poderia ser ignorado pela Santa Sé. Na verdade, foi o cardeal secretário de Estado da Santa Sé que tratou do assunto e levantou a possibilidade de uma proibição nominal contra o livro. No entanto, a denúncia anônima foi clara, e a opinião de seu autor foi além da figura de Miciroli para atacar o Mussolini culpado por ter feito 2 discursos sobre a educação dos jovens desafiando a autoridade da Igreja. Mussolini proferiu o primeiro discurso na Câmara dos Deputados em 7 de junho, e o segundo discurso em 8 de junho no Senado. Miciroli objetou o autor do relatório e ousou duvidar da infalibilidade papal, abre aspas, até o Papa está errado quando se queixou e deplorou devidamente estas proposições como sendo heréticas e piores que heréticas. Fecha aspas. Neste ponto do documento, o Papa acrescentou um epíteto de peso, impium, às palavras heréticas de Mussolini, no discurso na Câmara dos Deputados em 13 de maio, abre aspas, esta religião tornou-se católica em Roma. Se tivesse permanecido na Palestina, muito provavelmente teria morrido. Fecha aspas. De fato, Mussolini tem a audácia de acrescentar, abre aspas, é difícil entender como proposições tão amplamente conhecidas e incontestáveis para alguém com um mínimo de conhecimento histórico produziram tal clamor nos círculos católicos. Fecha aspas. Também o Papa acrescentou um ponto de exclamação duplo neste ponto para enfatizar sua consternação ao ler esse tipo de afirmação. Entre as inúmeras outras afirmações julgadas dignas de censura, está a passagem fundamental de Date a Cesare sobre a colaboração entre Igreja e Estado. As seguintes palavras revelam novamente a ideia da, abre aspas, fronteira intransponível, fecha aspas, entre Igreja e fascismo, que permaneceu para Pio XI a prioridade número 1 de seu pontificado. Abre aspas. Além disso, muitas outras proposições devem ser qualificadas respectivamente como falsa e depreciativa obediência às constituições apostólicas para não dizer sem o mais elementar respeito pelas pronúncias do Papa. Com efeito, supõe que deve ser negada qualquer colaboração entre a cultura leiga e a cultura religiosa, onde se afirma, explicitamente, ainda que com uma reserva que não escapou Mussolini, onde o leigo se refere a uma cultura que, embora não seja eclesiástica nem estritamente religiosa, não é hostil nem desrespeitoso com a religião ou a moral e, como tal, permanece dentro dos limites apropriados. Fecha aspas.
Como afirma o relatório, o fascismo baseou essas convicções em teorias de indivíduos já identificados pela Igreja como hereges que, em alguns casos, chegaram a ser excomungados. Abre aspas. O assunto é muito mais sério porque é amplamente conhecido que as proposições grosseiramente heréticas de Mussolini sobre as origens do cristianismo foram compilados usando material fornecido por Miciroli, no entendimento de que este a recebeu de Bonaiuti, e o próprio Mussolini o reconheceu como sendo claramente de inspiração. Fecha aspas. A referência aqui é explicitamente ao padre excomungado Ernesto Bonaiuti, que colaborou com Miciroli durante o mandato deste como editor do jornal, e o resto deu Carlino. O modernismo de que o livro está imbuído já tinha se espalhado por outros textos, como observou o autor do voto. Abre aspas. Os mesmos erros podem ser encontrados também no artigo do jornalista, Coppola, e ele também afirma que o cristianismo só tornou-se católico, ou seja, universal, em Roma, quando encontrou o gênio universal de Roma e etc. Na linha do já condenado sistema delineado por Malras. Mesmo o comentário teológico mais grave seria uma medida muito leve diante da enormidade desses erros, apesar de em grande parte eles derivarem da superficialidade e ignorância de quem não sabe o que está dizendo. Fecha aspas. Além disso, a Santa Sé desaprovou a visão de Miciroli de que o Estado poderia reivindicar alguma superioridade sobre a Igreja devido à relutância percebida desta última em abraçar o progresso. Na prática, como refutava o documento pontifício, a reação contra o modernismo teológico não equivalia a uma rejeição da contemporaneidade. A última proposição 80 do Syllabus Errorum, do Papa Pio XI, havia claramente declarado as opiniões do Papa sobre a necessidade e dever de buscar a reconciliação com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Abre aspas. O romano pontífice pode e deve conciliar-se e harmonizar-se com o progresso, com o liberalismo e com a civilização moderna. Fecha aspas. Quase como se o Papa fosse um inimigo do verdadeiro progresso. A frase após as reticências é uma adição de autógrafos na mesma caligrafia de Pio XI. Sobre a questão da autonomia da Igreja em relação ao Estado, o Votum criticou fortemente o próprio Duce, e não mediu palavras ao descrevê-lo como, abre aspas, ignorante, fecha aspas, sobre as coisas religiosas. Abre aspas. Esta proposição, feita por Mussolini, no Estado a Igreja não é soberana ou mesmo livre, não é apenas equívoca, mas, ao que parece, ele leva a outro erro condenado, prejudicial à Igreja, e na medida em que parece negar a essência da Igreja como sociedade perfeita, ordenada independentemente da sociedade civil, também pode ser qualificada como proposta imprudente e perniciosa, promovendo cisma e heresia. Além disso, não pode ser atribuído a Miciroli, exceto que ele o relata sem comentários e sem reservas, baseia-se, portanto, na ignorância religiosa de Mussolini, bem como de Miciroli. As duas partes do texto em itálico foram, respectivamente, sublinhadas e adicionadas na mesma caligrafia que aparece anteriormente no texto. Isso revela um julgamento particularmente negativo feito por Pio XI sobre Mussolini e que essa visão já estava plenamente formada em 1929. Outras afirmações censuráveis seguiram as anteriores e foram encontrados pelo autor do relatório em passagens posteriores, confirmando que a ideia do Estado como entidade superior à Igreja estava firmemente enraizada na mente de Miciroli, e, consequentemente, uma ideia que também partiu de Mussolini. Abre aspas. Todas as concessões feitas pelo Estado para a Igreja são função desse limite, que ela se impõe, e não significam nenhum tipo de renúncia porque são voluntárias. Fecha aspas. Por fim, o livro de Miciroli foi considerado irreverente pelo relatório escrito pela equipe da Secretaria de Estado da Santa Sé, e revisado pelo Papa, porque se referia a uma, abre aspas, intransigência teocrática original, fecha aspas, em relação à proteção dos direitos da Igreja, defendidos pelo próprio Papa. As conclusões do relatório tocam na própria posição do autor, descrevendo, nas palavras da Santa Sé, como jornalista de notório servilismo e vileza mental para esta e as cotações anteriores. Uma condenação seria, portanto, desejável, concluiu o voto, ainda que, tendo em conta as circunstâncias históricas, e como agora estava claro para todos no Santo Ofício, isso corresse o risco de dar certa importância, publicidade e ressonância a uma obra de absolutamente nenhum valor, o que certamente não tem mérito algum, gerando publicidade que seria ainda mais prejudicial a leitores que foram atraídos por ele. O relatório foi discutido já em 13 de janeiro, na reunião de Firia II, e depois na congregação geral realizada em 23 de janeiro. Nesta reunião os consultores resolveram por unanimidade que Dacia Cesare, de Miciroli, Stato fascista, Chiesa Scuola de se mereciam uma condenação nominal, apesar de já estarem tecnicamente proscritos nos artigos 2º e 6º do cânon 1399, do Código de Direito Canônico de 1917. Abre aspas. Os livros devem ser condenados integralmente, pelos erros doutrinários mais graves e por insolência para com a figura do Papa. Os consultores também afirmam que não é apenas oportuno, mas também necessário que seja emanado um decreto para declarar que eles estão predestinados pelo cânon 1399, artigos 2 e 6, e que devem ser condenados novamente com uma condenação motivada. Os cardeais mais reverendos acrescentam o seguinte pensamento. Os erros gerais espalhados ao longo do livro devem ser extraídos da doutrina fascista, e será condenado em um decreto geral, como, por exemplo, o Decreto Lamentabile Sane Êxito. Fecha aspas. O padre Marco Salles acrescenta, abre aspas, os dois discursos feitos por Mussolini na Câmara dos Deputados e no Senado, também serão condenados porque servem de fundamento para todos os erros contidos nas palavras dos livros. Fecha aspas. E o cardeal secretário da Sacra Congregação do Santo Ofício, Rafael Merri Delval, então, elaborou a motivação a ser incluída no decreto de condenação,
abre aspas, é dada demasiada importância aos livros em questão, com a conivência das autoridades fascistas, como é evidente pela leitura dos livros e pelo nome do impressor que publica. É correto condená-los também, para mostrar imparcialidade, e é correto que os representantes estrangeiros sejam avisados. Seria um alívio para a consciência católica universal. Fecha aspas. Os cardeais estavam mais preocupados com a conivência do governo e mesmo a satisfação que teve neste tipo de publicação. É interessante notar, além disso, que o Santo Ofício se sentia engajado em uma verdadeira guerra na qual a Igreja deveria ser defendida contra ataques de heresias políticas feitas em obras literárias e não ficcionais que assaltavam a Santa Sé diariamente com o objetivo de minar a autoridade do Papa. Não é por acaso que os artigos do Cânon 1399, mencionados na reunião e também na condenação foram 2 e 6, que proibiam respectivamente livros dos quais a força dos escritores, aqueles que defendem a heresia ou cisma, ou de qualquer forma derrubam os próprios fundamentos da religião e que atacam ou ridicularizam qualquer um dos dogmas católicos. Também vale destacar a sugestão de que os incriminados discursos feitos pelo líder fascista devem ser colocados no Index Librorum Prohibitorum. Isto confirma ainda que a posição de Mussolini com a Cúria Romana foi particularmente baixa, mesmo nos dias imediatamente após a assinatura do tratado. Tendo denunciado o Dacia Caesare através do cardeal secretário de Estado da Santa Sé, o Papa, agora tinha que avaliar e aprovar o relatório dos consultores. Fê-lo mais uma vez através do cardeal secretário de Estado da Santa Sé, que em 23 de janeiro de 1930, enviou uma forte declaração ao Santo Ofício, expressando a intenção de não ceder a soberania sobre nenhum dos poderes da Santa Sé prerrogativas, mesmo em caso de reconciliação que, neste momento, parecia improvável. Abre aspas. O Santo Padre observou que este ato apronta a condenação dos livros de Misseroli cesse oportuna e necessária para eliminar qualquer apreciação ou mesmo apreensão, que tendo assinado o pacto as medidas, não seriam tomadas com a devida energia para defender a verdadeira doutrina da Igreja, a educação dos jovens etc. Concluiu instruindo que o decreto de condenação certamente deve ser preparado, em resumo fundamentos, nomeadamente para os erros mais graves contra a doutrina da Igreja Católica, e especialmente contra a Constituição Divina e direitos sacrossantos da Igreja e contra o poder papal e seus exercícios. Fecha aspas. Pio XI decidiu que era chegado o momento de lançar uma contraofensiva contra as tentativas dos fascistas de manobrar a Igreja em um canto e privá-la de toda a autoridade, sobretudo em relação à educação e à moral. Por isso, ordenou ao Santo Ofício monitorar a circulação de livros atribuídos a autores fascistas e concentrar-se, em particular, em todas as publicações fascistas menores que foram previamente autorizados nos mais altos níveis do Partido Nacional Fascista ou pior ainda, que havia sido endossado por Mussolini pessoalmente. Abre aspas, Sua Santidade mostrou viva preocupação com a crescente difusão de falsas teorias do fascismo, e, portanto, instruiu o mais eminente cardeal secretário para providenciar outros livros deste tipo a ser examinado, mas que eles devem ser de maior valor em termos de conteúdo e autor, por exemplo, por Achille Saita, do que foi o caso dos dois em questão. Por último, acrescentou que o eminente cardeal secretário deve também encomendar um estudo para extrair proposições errôneas de livros, especialmente pequenos livros ou impressos em folhetos ou usados no catecismo. Mas assegurando-se principalmente que tais publicações, das quais os erros precisavam ser removidos, não eram simplesmente o trabalho de indivíduos, mas em vez disso teve a permissão, aprovação ou encorajamento, ou foram prescritos nas escolas pelos mais altos níveis, e limitando tal extração a valores fundamentais ou gerais erros. E então veremos. Fecha aspas. Esta frase final, abre aspas, veremos, fecha aspas, pode revelar a hesitação em prever o que poderia acontecer nos anos seguintes ao pacto entre a Santa Sé e o governo italiano. Para o tempo sendo, além de colocar Dacia Caesare no Index, o Vaticano intensificou sua própria contraofensiva de propaganda, imprimindo uma coleção de ensaios e textos em apoio à Igreja, sob o título Paroli Pontifici sub le Accordideo Laterano, Roma, 1929. Alguns meses mais tarde, por ordem expressa de Pio XI, imprimiu-se um pequeno volume distribuído junto com o jornal L'Osservatore Romano do Vaticano. Seu título era Dacia Dil, Roma, 1930, e seu objetivo preciso era rejeitar os argumentos adiante no Dacia Caesare.